Eu não sei se te falaram, mas vai começar uma terceira guerra, velho. Vai começar uma terceira guerra. Trump atacou lá o Irã, matou lá o líder do Irã lá, Qasem Soleimani. O Irã prometeu retaliação. Tá todo mundo falando que vai ter uma terceira guerra mundial aí, velho. Então a gente tem que estar preparado, tem que estar preparado pra luta. Então antes de entrar no assunto desse vídeo, se inscreva no canal, aperta o sininho, comente, compartilha, ajuda o canal a crescer antes que o mundo acabe. E se você é preocupado com o fim do mundo, se você é preocupado com o futuro da sua alma, estou desafiando esse mês de dezembro, início do ano, todo mundo que se diz cristão, de conhecer um pouco mais a Bíblia, né? De uma leitura diária da Bíblia em apenas um ano, né? Quero saber se você, que se diz ser uma pessoa de paz, que diz ser cristão, é capaz de aceitar o desafio e em um ano ler a Bíblia toda. Bom, sem mais demoras, vamos ao assunto do vídeo. Antes que a terceira guerra mundial estoure e o mundo acabe num apocalipse nuclear. E todo mundo está falando agora da terceira guerra mundial. Todo mundo está preocupado se vai ter uma terceira guerra, se o mundo vai acabar, se vai ter explosões, armas nucleares, se Jesus vai voltar e tudo mais, né? Então, nesse vídeo de hoje, vamos estar comentando acerca disso, né, cara? Então, uma vez, Albert Einstein comentou o seguinte, vendo todo o poder de destruição da bomba nuclear que ele ajudou a construir, né? Ele falou o seguinte, que se houvesse uma terceira guerra mundial, a quarta guerra seria feita com paus e pedras. Bem, todo mundo viu o que aconteceu. Para quem não sabe, Qasem Soleimani, né? Acho que esse é o nome, né? Soleimani, entendeu? Solomones, entendeu? Eu nunca sei falar o nome dos outros estrangeiros. Era um líder do Irã, um general iraniano, no qual muitos afirmam que ele atacava bases americanas e tudo mais. Para quem sabe, o Irã e os Estados Unidos, eles não têm uma boa relação desde os anos 70, não é? Houve um acordo nuclear, um acordo a qual os Estados Unidos acabou saindo. E assim, cara, e nós sabemos como é a relação entre os americanos e os árabes, não é? Os Estados Unidos, ele apenas fez um alvo, ele tinha um alvo específico, que era uma pessoa, Qasem Soleimani, né? É Soleimani, cara, deixa eu ler aqui, eu anoto as coisas, entendeu? Soleimani, esse é o nome do cara, né? É que às vezes eu falo Salomone, Solemena, Salomela, então, mas todos nós estamos vendo o que isso repercutiu no mundo árabe, não é, cara? Enquanto os Estados Unidos se preocupam em atacar apenas líderes terroristas, né? Achar líderes terroristas, os iranianos querem destruir os Estados Unidos todos, não é, cara? E isso já criou uma polêmica, já criou vários tipos de comentário. Ah, vai ter terceira guerra, o mundo vai acabar, porque a China, a Coreia, a China, a Coreia e a Rússia são aliados do Irã, né? O Israel é aliado dos Estados Unidos e um dos principais inimigos do Irã. Aí eu pergunto, e o Brasil? Como é que fica o Brasil dessa história? Até agora, a única preocupação realmente dos brasileiros é acerca do preço da gasolina, não é, cara? Na qual o Bolsonaro já falou em entrevistas que ele e sua equipe econômica vão fazer de tudo para o preço não aumentar, né? Fora os brasileiros que estão querendo entrar nessa guerra através de memes, não é? Sempre os BRs queridos, a zoeira. Então. Mas eu fico perguntando, será que vai ter guerra? Será que não vai ter guerra? Bem, todo mundo sabe que já tivemos duas guerras mundiais anteriores, não é? A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, né? Que começou lá com a morte de um príncipe austro-húngaro, né? Qual o nome do cara? Francisco Ferdinando, né? Príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, que acabou criando a Primeira Guerra. E depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, da qual o Hitler invadiu a Polônia, né, indo contra o tratado que eles tinham com os russos, e começou a Segunda Guerra. E assim, em ambos os dois confrontos, os Estados Unidos estão ganhando. Por quê? Porque ambas as guerras aconteceram fora do seu território. Aconteceu, a Segunda Guerra, por exemplo, aconteceu em toda a Europa,
não é? A Europa saiu destruída e mesmo tendo participado da guerra, o território americano ficou intacto. Ou seja, e depois disso os Estados Unidos se firmou como uma potência econômica e também militar. Nós brasileiros também participamos da Segunda Guerra Mundial, entramos no final, né, no final do segundo tempo, mas tivemos uma boa participação, né? Eu gosto de recomendar os canais que eu gosto de assistir, né? Se você assistir o canal do Felipe de Deus, que é um canal de história, ele fala muito sobre os feitos dos nossos pracinhas na Segunda Guerra. Então, e ultimamente ele tem dado muitas notícias, né? Eu tenho acompanhado algumas notícias do Felipe Tindeus acerca disso, do canal Brasil Graphics. Aliás, do canal Brasil Graphics já deu uma notícia que os Estados Unidos fez um segundo ataque, agora há poucas horas, não é? Numa instalação a 35 quilômetros de distância do primeiro ataque, onde morreu o Qasem Soleimani. Então, nisso, desde do final da Segunda Guerra, os Estados Unidos, como eu falei, se firmaram como uma potência militar e econômica, e também houve aquela questão, será que haverá uma terceira guerra? Será? A ONU foi criada para impedir conflitos, e sinceramente ela falhou miseravelmente, cara. Eu gosto de ler esse livro aqui, ó, Guerra na Paz, cara, da qual fala dos principais conflitos que aconteceram no mundo após a Segunda Guerra. Aqui não vai falar da Segunda Guerra, porque todo mundo fala da Segunda Guerra, né, cara? Mas fala de outros conflitos, como a Guerra do Golfo, fala da Guerra do Iraque, fala da Guerra de 6 Dias, das guerras entre Israel e os árabes, não é? Ou seja, cara, Guerra do Vietnã. Então, e você vê que são conflitos que aconteceram depois da Segunda Guerra, mas não ocasionaram uma terceira guerra mundial. Aí eu fico perguntando, será que justamente esse momento vai ter uma terceira guerra? O período que o mundo mais esteve próximo a uma terceira guerra foi dos anos 60, com a crise dos mísseis em Cuba, né? Cuba e Rússia sempre foram amiguinhos, e o Fidel Castro permitiu que os russos instalassem base em mísseis próximo ao território americano. Isso quase que deu merda, velho, sinceramente. E nós sabemos que, assim, cara, todo mundo fica com esse medo, vai ter uma terceira guerra, vai usar armas nucleares. Cara, o Irã tem armas. O exército dele, o poder militar dos Estados Unidos, é uma droga, né? Aliás, o forte do exército iraniano não é a guerra convencional, ou seja, 2 exércitos no campo de batalha e todo mundo se matando. Não, é aquela guerra de guerrilhas, sabe? Então assim, cara, esse é o forte do Irã, mas comparado ao poder militar americano, o Irã não tem muita força. Então assim, se a gente for analisar essas coisas, a gente vê que eu não penso que vai ter uma terceira guerra. O Trump, ele falou em seu Twitter, né, que os iranianos podem nunca ter ganhado uma guerra contra eles, mas nunca perderam uma negociação, né. O negócio é ver o que vai dar, né, cara. Será que vai dar uma terceira guerra? Não sei, já aconteceram tantos conflitos desde a Segunda Guerra para cá e não aconteceu uma terceira guerra, que eu acho que o que está acontecendo mais é aquele escândalo. Ai, meu Deus, vai ter uma segunda, terceira guerra. Ai, Jesus nos salva, meu Deus, né? Eu acho que isso é mais uma oportunidade para os brasileiros fazer meme, fazer piada da zoeira, né, cara? Eu não acho que vai ter uma terceira guerra. Embora, como eu sou um cristão e creio muito na Bíblia, e a Bíblia fala que nos últimos dias haveriam guerras e rumores de guerras, e nota, Jesus vai voltar numa guerra mundial, tanto é que eu estou pensando em voltar a falar de Apocalipse aqui no canal, vou falar alguns tempos atrás, Apocalipse para leigos, não é, cara? Então assim, velho, tudo indica que uma hora uma terceira guerra vai acontecer no mundo. Vai acontecer, né? Como eu disse, eu sou cristão, creio na Bíblia, e a Bíblia fala que haveria guerras e rumores de guerra. E isso é um rumor de guerra. Mas até lá, cara, muito chão ainda há de rolar, né? Principalmente porque estamos em ano de eleições americanas. E um conflito armado não interessa a ninguém, entendeu, cara? Não interessa os americanos, não interessa os iranianos, por mais que estejam com sangue dos olhos pedindo vingança, né, cara? Embora
questão lá do... Ninguém quer uma guerra. O brasileiro, o pessoal pergunta se o Brasil vai entrar numa terceira guerra junto com os Estados Unidos, né? Bom, como eu falei, o Brasil já entrou da Segunda Guerra, né? Muitos até cogitavam que iria entrar do lado, a favor do eixo, porque Getúlio Vargas era simpatizante do modelo governamental fascista de Mussolini, né? Mas acabou no final, por causa que torpedearam navios brasileiros, né? Submarinos alemães torpedearam um navio brasileiro, o Brasil acabou entrando ao lado dos aliados. Será que o Brasil entraria ao lado dos Estados Unidos? Bem, nós brasileiros sempre tivemos uma política de boa vizinhança com os demais países, né, cara? Bom, tá aí tudo que eu gostaria de falar acerca disso. Comente aqui o que você achou. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Você acha que vai ter uma segunda guerra, uma terceira guerra? Você acha que vai ter? Você acha que não vai ter? Eu sei o seguinte, se continuar do jeito que tá, pode acabar interferindo no preço do petróleo, do preço da gasolina, e vai ter muito esquerdista querendo colocar isso na culpa do Bolsonaro, né? Ou seja, o Trump, ele que mata o general iraniano, e a esquerda vai falar que isso é culpa do Bolsonaro. Eu aposto que isso vai acontecer. Bem, fica aquele meu desafio, leitura da Bíblia em um ano, né? Quero saber se você é cristão, de valor cristão suficiente para ler a Bíblia em um ano. É o meu desafio, eu vou falar disso ao longo do mês de dezembro. E vamos ver o que vai dar essa treta toda. Eu não acho que vai sair uma terceira guerra. Eu não acho, né? Mas vai criar muita polêmica. Obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau e fui. Agora espera aí que eu tenho que fazer a barba, tá?